Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz. Oi, eu sou a Vitória. Hoje a gente está no nosso 10º encontro, né? Estamos finalizando a primeira edição do módulo Reencarnação. A gente começou no outro encontro a falar um pouco sobre a família, hoje a gente também vai trabalhar esse tema. A partir da nossa próxima edição, a gente vai aprofundar cada vez mais o aspecto do planejamento reencarnatório individual, né? Como conhecer, como lidar com isso, como ficar atento, né? Aquilo que indica o nosso planejamento reencarnatório. Como não poderia deixar de ser, o nosso primeiro e talvez e quase sempre, né, o maior, ou pelo menos um dos maiores desafios reencarnatórios está na família, né? Porque é onde dói mais, é onde a gente optou por enfrentar os nossos maiores medos, os nossos maiores receios e os nossos principais vícios. Então, não por acaso, né, a família vai estar quase sempre como o maior desafio da existência. Bem, eu vou falar rapidamente de 2 casos, mas a ideia é levantar questões que comecem a lhe estimular um processo de autoconhecimento, né? Quem na sua família você tem mais afinidade? O legal seria você escrever isso, né? Fazer um registro escrito, né? E aí você pode fazer uma coluna, um parágrafo. Quem são as pessoas na minha família que eu tenho mais afinidade, né? De um lado. Para o outro lado, quem são as pessoas da minha família que eu tenho menos afinidade ou inimizade ou não gosto, né? Mesmo que não tenha acontecido nada. E aí, se eu tivesse que escolher uma ou 2 pessoas que eu tenho uma afinidade ainda mais profunda, quem seria? Né? Isso é importante, né? Por conta do que a gente conversou no outro encontro, né? Dessa idealização católico-medieval que a gente ainda tem no coração. Às vezes a gente não tem coragem nem de fazer isso. A gente diz assim, não, eu gosto de todo mundo igual. Então tá errado, porque todo mundo não é igual, né? Mesmo que você ame muito 2 pessoas profundamente, vão ter aspectos diferentes, né? Não é tudo a mesma coisa. Tudo é igual quando está longe, mas se você convive, se você observa, se você interage, mesmo que você ame profundamente, sei lá, 2 gêmeos idênticos, vão ter diferenças, vão ter mais afinidades. Então, esse é o primeiro desafio. Quem são essas pessoas, né, que eu tenho uma afinidade bem mais profunda? E aí, a gente precisa se perguntar, que afinidades são essas? Né? Quais são essas afinidades? Porque a família, a gente pode considerar isso um razoável grau de certeza. A família nada mais é do que um grande espelho. É por isso que a família é difícil. Porque em algum grau, na família a gente vai ver as coisas que a gente mais admira e as coisas que a gente mais detesta. A gente vai ver, muitas vezes, os nossos defeitos que nós não queremos ver na gente. E isso faz parte do planejamento reencarnatório, né? Eu sei que eu tenho, sei lá, deixa eu imaginar que o indivíduo tem uma tendência a mentir, ele mente muito, só que ele é tão cínico que ele não assume nem para ele que ele está mentindo. Então ele reencarna do lado de um grande mentiroso, de uma grande mentirosa, para poder observar-se. Observar o outro, na verdade ele vai se observar a partir do outro. E aí a partir do outro ele vai conseguir ver o defeito que ele tem. Ele vai poder ver a dificuldade moral que ele tem. Ele vai poder ver o que aquele defeito, aquele vício emocional causa de destruição na vida daquela outra pessoa. O pai, a mãe, o irmão, a tia, o primo, a pessoa próxima. Então, por isso que é complicado, porque assim, não é só o outro. O que é que o outro está nos mostrando? Então, para o espírita, o desafio familiar é bem mais radical. Porque não é simplesmente, não, porque o meu pai não presta, meu pai é alcoólatra. Não, porque minha mãe é uma mentirosa quanto mais. Não, porque o meu irmão é desonesto. Ok.
a questão seguinte é: o que é que eu tenho que aprender com isso? Porque se eu não tivesse nada para aprender, eu não estaria nesse contexto. Então, isso vem da nossa compreensão de Deus, vem da nossa compreensão de que o universo é inteligentemente estruturado e vem da compreensão mais direta do que significa planejamento reencarnatório. Então, o primeiro grande desafio é isso, é ver o que é que agrada e me desagrada em quem eu tenho afinidade, o que é que me agrada e desagrada em quem eu não tenho afinidade. E tentar um passo de amadurecimento. O que é o passo de amadurecimento? A pessoa que eu tenho menos afinidade, que eu mais detesto, ela pode ter uma virtude ou duas. Ela tem que ter porque ela é humana. Qual é a virtude? Apesar dela ser, eu discordar disso, dessas 300 coisas, ela tem 2 ou 3 virtudes? Ela tem. Então, é um exercício também de ver, apesar de eu reconhecer essas 300 vícios e defeitos, eu reconheço essa 1 ou 2 virtudes. Porque isso humaniza, porque normalmente quando a gente não vê defeito ou não vê virtude é porque a gente quer permanecer numa visão infantil. A visão medieval da família é extremamente infantil, porque a visão de ser humano e de evolução é infantil. É tão infantil que em grande parte da Idade Média, os anjos são crianças. Criança de asinha. Então, tem uma confusão aí complicada, né? Porque a criança, ela não vê. A criança, o pai é perfeito, a mãe é perfeita. O amadurecimento é a nossa capacidade de ver. De dizer, tenho profunda afinidade com meu pai, com minha mãe, com meu irmão e gosto muito dessas características que eles têm, a gente combina dessas virtudes. Mas eles possuem alguns defeitos também. Essa pessoa eu não tenho afinidade com nada. Eu não sei onde é que eu estou com a cabeça que eu planejei encontrar com esse troço. Mas ele tem que ter alguma virtude, alguma qualidade, alguma coisa. Então, sair dessa visão infantil é fundamental para a gente poder ter o aproveitamento, nem que seja por interesse próprio, o que não é errado. Tá, eu estou aqui nesse contexto, nesse grupo de pessoas que eu preferia não estar. Ok. O que é que eu tenho que aprender para que eu não precise voltar? O que é que eu tenho que aprender? Qual é a lição que eu tenho que aprender nesse ambiente desafiador e muitas vezes desagradável? Então a gente começa a ter uma atitude mais madura de reconhecer o que gosta, de reconhecer o que não gosta e de ser capaz de buscar o aprendizado emocional, porque no final das contas, no mundo espiritual a gente só fica perto de quem a gente realmente gosta. Se você é um viciado, você vai para um lugar lá no plano espiritual dos viciados, é porque você gosta. Se você é uma pessoa sincera, não se preocupe, seu grupo vai ser dos sinceros. Mas na Terra não, na Terra a coisa é amarga, né? Principalmente no mundo atrasado como o nosso. Então qual é esse desafio que a família traz? Né? Quais os membros que me desafiam mais, o que mais colocam desafios para que eu amadureça? É muito bonito a gente ver a lição das grandes mitologias, né? Em todos os lugares. Tem uma lição do indivíduo que inicia uma jornada evolutiva, porque mitologia, grande parte trata disso, né? A mitologia é uma jornada evolutiva, é que o herói, ele só consegue superar os grandes obstáculos quando ele se transforma. Tem uma mitologia, um filme meio vazio aí, que o cara não se transforma, né? Ele é sempre poderoso e ele não muda nada. Mas é superficial, né? Mesmo se a gente pode chamar de mitologia moderna, sei lá, o Harry Potter, o Senhor dos Anéis, ele segue essa lógica da mitologia, né, mais antiga, que é o quê? Toda conquista, ela só ocorre porque há uma transformação emocional. Então, se você tinha inveja do Harry Potter, do Frodo ou de qualquer herói mitológico, não tem. O seu desafio familiar é maior. É tão maior que a maioria de nós prefere fugir. Quando eu digo fugir, não é morar junto ou separado, não é isso. É emocionalmente.
A maioria de nós prefere, deixa para lá. Eu tenho uma série de conflitos com meu pai, com a minha mãe, e etc., com o irmão, com o tio, com um núcleo familiar, principalmente hoje. Aí eu saio, vou morar fora, e aí eu faço de conta que está resolvido. Deixa para lá. Pronto, chega lá, eu finjo um pouquinho e tal, vou embora, graças a Deus, só daqui a tantos meses. Não estou dizendo que você está certo ou errado, eu estou dizendo que para crescer espiritualmente você precisa enfrentar. E o enfrentar independe de onde você está. Na verdade, independe até se eles estão encarnados ou desencarnados. Porque a questão nuclear reencarnatória que a experiência familiar na Terra traz, no fundo é com você. É como você lida com essa experiência. É como você lida com o perfil de espírito que foi seu pai, foi sua mãe, ou é seu pai e é sua mãe, na posição de filho. Depois pode mudar. É como você lida na posição de pai ou de mãe com um determinado espírito. Então a família é esse grande espelho. Seu pai, sua mãe pode ter desencarnado. Mas como é que você elabora? Como é que você olha para esse espelho? Né? Como é que você resolve esses conflitos emocionais? Porque a família é um grande campo de conflito emocional. Não tem como ser diferente. Nem na de Jesus, gente, foi diferente. Porque o Novo Testamento, o Evangelho, narra as dificuldades de muitos irmãos de Jesus que, inclusive, tentaram matar. Então, não era uma coisa tão pacífica. Né? Imagina seu irmão tentando lhe matar. Você vai dizer que é uma família 100% pacífica e feliz? Tá certo? E aí também Jesus faz essa distinção que a gente trabalhou no outro programa, família espiritual, família material. Vamos lá, então, o que acontece? Se a gente consegue mapear isso, a gente consegue começar a nos entender. Existem vários casos que geram conflitos familiares. No nosso caso de espírito atrasado, normalmente, e que também está no meio de espíritos atrasados, é uma parte minha, uma parte deles, uma parte sua, uma parte deles, uma parte de cada um, tá certo? Há alguns casos que são mais desafiadores. Por exemplo, o caso da Ivone Pereira é extremamente desafiador, porque ela necessitava de uma reestruturação emocional profunda, e ela conseguiu. Ela é um grande modelo porque ela foi muito aberta nos conflitos emocionais dela, ela enfrentou e venceu. Certamente porque foi honesta e aberta. Ela não se escondeu, né, na coisa da mediunidade, da Santa Ivone, porque ela era muito fácil. Por exemplo, ela veio solteira a vida toda. Ela poderia ter usado isso como a capa da missionária no sentido do espírito super evoluído. Ela não, ela disse, eu vou ficar só por uma necessidade, mas minha vontade é casar. Ela não veio com um discurso falso. Porque eu sou... Claro que ela teve uma missão abnegada, né? E muito, né? Bastante, mas assim, a realidade emocional dela tinha que lidar com... Era um conflito, não era uma coisa 100% resolvida. Ela cumpriu fielmente, mas ela assumia. Dizia que queria casar e etc, e nunca deu certo. Por quê? Porque ela cometeu vários erros em relação à família do passado, né? Traiu o marido, abandonou filhos, etc, etc. Então, ela pediu uma prova muito radical, né? Mas hoje em dia essa prova radical está virando comum, né? Talvez seja a sua também. Em alguma medida é a nossa, né? De todos nós. Ela pede para reencarnar num grupo familiar de inimigos do passado. Espíritos que ela tinha prejudicado. Então, né, o pai dela, inclusive, era espírita, aí eu não sei detalhes, mas pelo que consta, ele fez o melhor possível, realmente ajudou a Ivone Pereira. Mas aí é que tá, gente, não é o outro, é sempre nós. O pai tratava bem, mas ela não se sentia filha dele. E quando criança, ela dizia, você não é meu pai é o fulano, porque ela lembrava das vidas passadas. E via os espíritos desde 4 anos de idade. Né? Antes dos 10 ela já psicografava. Então, assim, ela dizia, brigava, chorava, ficava com raiva, dizia que estavam escondendo o pai dela, que aquele sujeito ali não era pai dela coisa nenhuma, que o pai dela era o fulano. Então, você imagina o choque e a solidão desse espírito que ele enfrentou. Porque ela não se sentia à vontade com o pai. Ela não se sentia. Não era que o pai estava fazendo uma injustiça com ela. Ela que tinha feito com o pai.
Então ela não se sente. Imagine você agora, não sei onde você está, mas chega uma pessoa que você prejudicou muito e senta do seu lado. Você não vai se sentir à vontade. Ah, que bom você aqui. Você olha e diz, meu Deus, eu roubei essa pessoa. Meu Deus, eu estraguei o carro dessa pessoa. Meu Deus, eu toquei fogo na casa dessa pessoa. Meu Deus, eu internei essa pessoa no hospício para ficar com os bens dela. Você não vai se sentir bem, né? Por isso que trabalhar a reencarnação exige um amadurecimento emocional. Então, ela não se sentia bem na família dela, né? Ela nunca comentou nem falou nada. Já entrevistei pessoas que foram, né, que estão encarnadas, que são amigas delas e tal, e assim, mas ela assumia isso, não é um grupo que eu não tenho afinidade. E ela se culpava ainda, ela teve que aprender uma lição grandiosa, foi de auto-perdão. Porque no começo, né, da encarnação dela, e até determinada idade, ela não conseguia ficar bem quando alguns espíritos que a amavam se aproximavam dela. Só em ela sentir a vibração, Roberto Canalete, que é um espírito equilibrado, um médico que trabalhava com bezerro, não é um espírito evoluído, mas um espírito que estava fazendo sua parte, estava bem. Só em sentir a vibração dele, ela começava a gritar e chorar. Dizia, mas por que a energia do espírito era ruim? Não. Porque ela, ao ter contato com ele, lembrava o que ela tinha feito, se sentia mal e não queria. E ele amava profundamente ela, querendo ficar perto e não podia. Aí tem uma série de coisas, ele intervém, ele se afasta. Lá na frente é que ele volta. Depois que ela passa por todo um processo de amadurecimento. Então, não foi condenação de ninguém, não foi. Ela tinha peso, ela precisava se reestruturar emocionalmente. Então, ela como que pediu uma encarnação isolada de afeto. Porque ela não se permitia sentir a vibração do afeto. Olha que coisa interessante, né? Porque quem estuda a reencarnação do ponto de vista da tolice acha que não, Deus ficou com raiva e mandou ela para lá, para ela pagar e ela tem que penar. Não, né? Ela não se permitia. E aí, conta uma reunião mediúnica, ela está com 20 e poucos anos, né? Ela já dirigia a reunião de desobsessão com a cidade. O Roberto Canalete se comunica e diz que vai se afastar. E aí há uma materialização, ele conversa com ela, depois se afasta muitos anos, depois volta e eles começam a trabalhar, porque ele era médico, com receituário mediúnico. Depois ela recebe memória suicida. Quer dizer, porque ela não permitia nenhum contato, porque ela não tinha se perdoado. Então não é que Deus a privou, ela se privou e talvez até excessivamente. Mas como era honesta, ela começou a ver as coisas com equilíbrio e foi se equilibrando, foi cuidando disso. Agora, se ela tivesse fingido, como a gente gosta, não, é tudo lindo, é tudo espírita, é tudo evoluído, é tudo maravilhoso, ela tinha se suicidado. Porque esses conflitos iriam se acumular. Então, é uma experiência familiar que nos ensina muito, né? Então, ela sempre assumiu isso. E foi assumindo isso, foi entendendo essa dinâmica com muita lucidez, que ela foi aprendendo a conviver com quem não tinha afinidade, de um lado, e valorizar os aspectos positivos, sem deixar de ver o que não era positivo. De um outro lado, ela foi se permitindo ser amada. Porque a gente pensa que não, mas nós que estamos aqui reencarnados e os que estão no nosso nível mesmo desencarnado, nós temos uma dificuldade profunda de sermos amados. Muitas vezes a gente não permite. A gente não permite, a gente se afasta de pessoas que nos amam verdadeiramente. A gente não permite sentir a energia de um amigo espiritual, a gente não permite ter uma amizade sincera. A gente, muitas vezes, como a gente sabota as nossas relações saudáveis. Por quê? Porque no fundo ainda não mereço ser amado. Então eu quero ter relações superficiais, eu quero ter relações destrutivas, eu quero ter relações que me degradam, que degradem o outro. E muitas vezes a gente foge de relações de afeto sincero. Por quê? Porque não tivemos coragem de ter essa lucidez da Ivone Pereira e começar a desenvolver o auto-perdão. Começar a se perdoar.
começar a se acolher com carinho. Então, esse é um aspecto, né? Às vezes a gente precisa exagerar a dose para vir a cura. Então, a Ivone Pereira exagerou a solidão, num limite extremo mesmo, para começar um processo de reestruturação emocional, né? A gente que quer ter uma vida saudável, quando a gente está no caminho saudável, a gente faz isso. Às vezes a gente está tão confuso, tão magoado, tão sofrido, que o melhor que a gente faz é eu preciso de um tempo. Eu preciso passar o dia em casa, quieto, depois eu resolvo a situação. Isso é muito bom. A reencarnação familiar muitas vezes é isso. Sabe, deixa eu me afastar um pouco de quem eu gosto, de quem me ama, de quem eu amo, para mim poder dimensionar melhor e poder retomar essa relação de afeto de uma forma mais ampla e mais saudável. Então, muitas vezes, quase sempre, a reencarnação na família é um momento de solidão. Amigo e amiga, se você viveu ou vive solidão na sua família, eu tenho duas notícias para você. Uma, você é normal. A segunda é, aproveite. Porque muitos de nós têm a coragem de pedir essa prova, mas perde a fé. Aí começa a fugir dessa experiência educativa. Fugir como? Droga, álcool, ou imitando uma família que não é, ou imitando modelos familiares que não devem ser imitados para poder ser aceito. Você reencarna numa família que tem pais que têm uma vida desestruturada. Você se sente profundamente só. Aí você diz, bem, o jeito de eu conseguir me integrar nesse grupo é também ter um estilo de vida indisciplinado, desestruturado e etc. É falir. Porque aí vem o alerta do Cristo. Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Acima do pai biológico existe Deus. Acima da família material existe a família espiritual. Então, muitas vezes, quase sempre de um jeito ou de outro, reencarnar numa família na Terra é experiência de solidão. Em graus diferentes, mas essa é a verdade. Né? E aí a gente vai ver um outro caso de uma família que não tinha esses conflitos, a família do Bezerra de Menezes, mas que o próprio Bezerra precisou viver isso. Olha que coisa. O pai do Bezerra é um espírito maravilhoso. Não vou entrar em detalhes, mas realmente um espírito evoluído. Né? Era um cara riquíssimo e de tanto ajudar as pessoas, ficou pobre, resumindo a história. Né? Um político abnegado, um fazendeiro abnegado e que acabou, né, sem dinheiro por tanto ajudar as pessoas. Ok. Mas aí o pai desencarna, os filhos, né, têm uma boa educação, o Bezerra vem para o Rio de Janeiro, passa por várias dificuldades, que hoje no Brasil quase todo mundo está passando, então não precisa explicar muito, dificuldade financeira. E aí Bezerra já adulto, né, já um senhor, né, na época era um senhor para os parâmetros da época, já um homem, uma vida consolidada, se torna espírita. E a relação que era muito boa com a família é rompida. Né? A família diz que eles não vão ver Bezerra como um membro da família, até ele largar essas crenças satânicas, que ele está sujando o nome da família, que ele está emporcalhando o nome da família. Claro que isso dói, claro que isso pesa. É difícil a gente falar de dor, né? Mas num sentido é uma dor maior que a da Ivone Pereira, porque assim, é a dor de perder o que você tinha há pouco tempo. Né? Tudo são dores imensas e a gente passa por um ou por outro em algum grau. Mas assim, é ter, né, irmãos, irmãs que acompanhavam a vida, que acompanhavam o seu dia a dia, que você partilhava, que havia uma comunhão ali energética, emocional, de carinho e amparo, que simplesmente dizem para ele, você não faz mais parte disso. Né? Para a gente você está morto. Então, mesmo para o Bezerra, a família foi uma imensa provação. Resumo da ópera: não se iluda muito, né? A vida familiar na Terra, né, faz parte do Vale de Lágrimas, faz parte desse imenso desafio evolutivo. Mas temos uma opção. Sabendo que isso é transitório, sabendo que tem aspectos bons e sabendo que o melhor aspecto é o nosso amadurecimento espiritual.
Então, se tudo isso é permitido, a gente nunca pode esquecer, gente. Nosso planejamento reencarnatório não foi feito apenas por nós. Foi feito conosco, mas por espíritos verdadeiramente evoluídos. Eles simplesmente não deixariam a gente reencarnar em situações que não fossem profundamente educativas. Então, pelo amor de Deus, a gente não pode esquecer isso. Tem que focar um pouco. O que é que eu tenho que aprender com isso? Que sentimentos eu tenho que desenvolver? Talvez você tenha familiares que exijam muito perdão, mas não pense que você veio para perdoá-los. Seria absurdo isso. Você veio para se perdoar. Esse é o desafio. Por isso que a Ivone Pereira venceu. É se perdoar. E no final da vida ela comenta com a amiga: quando eu desencarno, né, como disse assim, tendo resolvido tudo, né, eu não tenho mais nenhuma ligação vibratória com nada do que me prendia, com suicídio, com desequilíbrio sexual, com desequilíbrio emocional, porque é disso que se trata, né? Ela vinha num histórico de desequilíbrio sexual e de desequilíbrio emocional, né? De traição afetiva e de fuga, etc. Desprezo da família. E antes de desencarnar, ela comenta com uma amiga dela. Isso, exatamente. Olha, eu resolvi tudo, né? Como se diz, né? Eu me reestruturei emocionalmente, eu me reequilibrei. Então, foi esse ambiente austero que ela escolheu para se reequilibrar e deu muito certo. Você fez escolhas também para darem muito certo. Mas é preciso orar, ter fé, ter dignidade de avaliar isso. O que é que eu vim aprender? Tem que se perguntar: meu pai não presta, minha mãe não presta, não sei quem não presta, meu filho não presta. Não, o que é que eu vim aprender? Qual é a vontade de Deus em relação a essa experiência? Porque a gente sai, porque condenar e brigar é fugir, gente. É isso que a gente tem que entender. É um ato de covardia quase sempre. A gente precisa de um ato de ousadia espiritual. É o desafio do herói. Eu posso superar isso, mas tem um preço. Que transformação íntima eu tenho que fazer? É essa a pergunta que a gente tem que ter. Que transformação íntima minha família está me indicando que eu tenho que realizar para não ficar preso nisso eternamente? Quando a gente começa a se fazer essa pergunta com honestidade, regularmente, a gente começa a encontrar o nosso caminho da evolução. Que em uma medida ou outra, mas numa larga medida, a nossa família é o maior indicador do nosso caminho evolutivo. Não porque são evoluídos, não porque são atrasados, porque a gente reencarnou ali com as balizas. Que desafios íntimos eu tenho que superar? Você quer saber? Já vou então dizer qual é o seu planejamento reencarnatório. É crescer espiritualmente. Como é que você sabe? Como crescer espiritualmente? A pergunta que eu encerro esse módulo é a seguinte: que desafios emocionais a minha família me mostra? Que desafios emocionais a minha família coloca na mesa? Que desafios emocionais a minha família me impõe? O que é aquilo que, se eu pudesse, eu não veria? Eu passaria, mas eu tenho que ver por causa da minha família. Aí está o núcleo. Né? Porque a lógica foi anterior. Eu quero nascer nesse contexto porque aí eu vou me obrigar a ver tal coisa. Que sem esse contexto eu não veria. Como uma doença. Por que é que nosso organismo sabiamente tem dor? Para nos avisar. Porque se não doer, a gente morria e não sabia nem que tinha morrido, ficar rachando encarnado. Ó, tem um problema no teu pé. Começa a doer. Está inflamado. Teu dente está com problema, teu ouvido está inflamado. São avisos. Então, a família muitas vezes é essa dor. O organismo família também funciona do mesmo jeito. Que dores minha família me traz que me obrigam a me autotransformar?
Então, encerro dizendo, nem essa coisa medieval, católico, né? A família é linda, a mãe é santa, o pai é o rei e é tudo perfeito, isso é tolice, isso leva a perturbações profundas. E nem um pessimismo doentio, nada presta, eu sou vítima do universo, não. Somos espíritos inferiores que temos uma excelente oportunidade de evoluir e ficar na Terra, que vai ficar um mundo maravilhoso. Então, pedimos uma família que despertasse o nosso crescimento espiritual a partir da dor. Não existe família na Terra que só funcione à base do amor, porque é um mundo atrasado, é um vale de lágrimas. Mundo superior, outra história. A nossa história não é essa. Então, a família é um organismo, um sistema, um software, chama como quiser, um espelho que vai fazer doer em mim para despertar coisas que eu tenho que mudar, que vai doer para me impulsionar a autossuperação. E quase sempre isso está ligado ao auto-perdão. 99% a superação se dá também a partir do auto-perdão. Bem, esse é o convite que eu entendo, esse é o convite desse encontro. A partir do nosso próximo módulo, a gente só vai nesse rumo agora. Quais são as dores, quais são o planejamento, como identificar os detalhes. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem, compartilhem também, compartilhem a opinião, compartilhem o material com amigos e com inimigos, né? Quem sabe uma forma já de amenizar o karma. E vamos, em seguida, iniciar o módulo Cristo, né? Que agora se tornou o primeiro módulo do nosso curso. Espero que vocês tenham gostado, aguardo notícias de vocês. Vamos à nossa parte final. Um grande abraço. Antes de mais nada, agradeçamos a Deus que permite que tenhamos famílias no mundo que se tornam tantas vezes fontes de muitas provas, de muitas dores, de muitas dificuldades, porque são essas mesmas provas que serão o combustível necessário para a ampliação da nossa capacidade, não digo de amor, mas pelo menos de uma compreensão profunda do que somos nós, do que é o ser humano e das nossas mais importantes necessidades. Se a dor não tivesse vindo me visitar na minha última encarnação, a dor familiar, eu não teria aprendido o que aprendi. Tive as mais variadas provações e, do ponto de vista da família, fui e tornei-me ao longo da vida uma pessoa solitária, já que todos aqueles ao meu redor muito mais requeriam compreensão e prece do que poderiam me amparar. Mas foi em meio a essa verdadeira solidão familiar que eu consegui compreender que existe uma família melhor. É a família que não exclui. Porque o que eu vim aprender em meu ambiente familiar foi a dor de ser excluído. Me sentia excluída de uma família que eu mesmo construí, depois de ter sido afastada da família em que nasci. Depois, não via na prática daquele que se tornou meu companheiro e me abandonou. Na vida que meus filhos decidiram seguir, nada que me trouxesse alegria. Tristezas e preocupações marcaram o meu coração, que teve que se tornar forte para não sucumbir. A prece nessas horas
mostra o seu verdadeiro valor. A prece, apenas no momento de profunda desolação, consegue atingir o núcleo de nosso ser. E foram essas experiências que vim aqui hoje compartilhar, a título de agradecimento a Deus, porque eu as tive. Ter filhos que se tornaram chagas para a sociedade, enquanto eu buscava aprender as lições da fraternidade, foi a contradição que eu precisei para entender que acima de tudo Deus, acima de tudo impera a lógica do amor por caminhos que nós não conhecemos. A família, portanto, não é um fardo a ser carregado. A família são lições a serem vividas e amadurecidas. A família não é um grupo de pessoas isolado. A família é um conjunto de diversos tipos de relações que nós devemos ter, que nós devemos continuar. Muitas vezes, meus jovens, vocês serão os responsáveis pelo resgate espiritual de vossos pais. Outras vezes, serão as mães abnegadas que irão lutar pela melhoria espiritual dos filhos ao longo dos séculos. Mas o Senhor não obriga aquele que aprendeu a amar a servir aquele que causou as dores. Apenas quando é possível e desejável isso acontece. Mas hoje, acima de tudo, eu vim me dirigir a vocês, jovens, moços e moças, que já foram pais abnegados e desleixados, que já foram mães que amaram e que perverteram a emoção dos filhos, para que vocês nunca condenem seus pais, pois são espíritos tão necessitados quanto vocês, que precisam também de amparo. Mas, para ampará-los, nenhum coração deve se perverter no caminho do mal. O amparo que eles precisam é o do exemplo, de uma vida digna e equilibrada. O amparo que eles precisam é o da renúncia discreta e diária a tudo aquilo que seja contrário ao amor de Deus. É a vocês que eu digo: afastem-se do caminho das drogas, porque ela vos colocará numa cadeia que não apenas vos prenderá, mas que prenderá centenas de outras pessoas, e vocês irão amargar e potencializar as dores infinitamente maiores, milhares de vezes mais agudas do que as dores de quem enfrenta a solidão com dignidade. Hoje, trabalho também no auxílio de mães que sofrem com a conduta equivocada de seus filhos, para insuflar seus corações a ter fé, porque a verdade, meus filhos e filhas, é que eu sou 1000 vezes agradecida a Deus por ter me colocado nas mãos filhos muito difíceis, porque foi graças às ásperas experiências que eles me encaminharam, eu pude descobrir que todas as dores são muito pequenas quando o coração se abre para receber, em qualquer momento, o amor de Deus. Uma amiga muito próxima do Grupo Marcos. Desejamos encerrar esse módulo após esse testemunho de uma amiga muito querida, uma verdadeira cristã, uma verdadeira espírita, que muito contribui com o consolo de família
famílias desoladas, dizendo a todos vocês, aos que desejarem verdadeiramente conhecer a sua missão na Terra, esse foi o primeiro passo de vossa preparação. Adquirir o hábito diário da prece feita em silêncio e em paz no coração, para que vocês tornem-se capazes de compreender com maior amplitude a grandeza de tudo aquilo que trabalharemos nos módulos seguintes. Meus filhos, minhas filhas, nós encerramos dizendo a todos vocês: é da vontade de Eurípides Barçanufo que todos vocês conheçam em detalhes a programação espiritual de vocês. Considerem esse encontro um convite, e todos aqueles que se prepararem terão as experiências maravilhosas para que estejam no mundo, sabendo que não pertencem ao mundo, mas que vêm aqui construir a pátria do Evangelho, marcada pela austeridade, pela honestidade e pela abnegação, que vocês devem tornar-se o exemplo vivo. Muita paz a todos, de vossa irmã e amiga Patrícia. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito